We do pray and give gratitude. Oramos e agradecemos pelas bênçãos recebidas. Ao iniciarmos a sessão final desta conferência histórica, uno-me a vocês para expressar gratidão pelo privilégio de apoiar um conselheiro na primeira presidência, o presidente Henry B. Eyring, e o Elder Cook, do primeiro quórum dos 70, e o Elder Gonzalez, na presidência dos 70. Ofereço a eles meu amor e apoio e testifico que foram chamados por Deus por meio de um profeta vivo, o presidente Gordon B. Hinckley, segundo o espírito de revelação e profecia. É sobre isso que quero lhes falar hoje. Os eventos destes últimos 2 dias nos ensinam a necessidade de revelação na obra do Senhor e da revelação pessoal em nossa própria vida. A revelação pessoal é o modo de sabermos por nós mesmos as verdades mais importantes da nossa existência. A viva realidade de Deus, nosso Pai eterno, e de seu Filho Jesus Cristo, a veracidade do Evangelho restaurado e o propósito e orientação de Deus para nós. Muito do que sei sobre a revelação pessoal aprendi com exemplos dos profetas, tanto antigos como modernos. Esta tarde gostaria de mencionar alguns exemplos e oro para que nos inspirem a buscar as bênçãos da revelação pessoal em nossa própria vida. Quando eu era um jovem representante regional, fui incumbido de ajudar o Elder Marion D. Romney a reorganizar uma presidência de estaca. A nossa conversa durante a longa e tranquila viagem até a conferência voltou-se para as dimensões espirituais da nossa tarefa. O Elder Romney ensinou-me como o Senhor nos abençoa com revelação. Robert, disse ele, aprendi que quando estamos a serviço do Senhor, temos sua bênção para realizar qualquer coisa que nos for pedida. O Elder Romney explicou ainda que chegaríamos àquela cidade distante, nos ajoelharíamos em oração, entrevistaríamos os portadores do sacerdócio, nos ajoelharíamos de novo e o Espírito Santo nos revelaria quem o Senhor escolhera para ser o novo presidente da estaca. Prometeu-me que seria uma das grandes experiências espirituais da minha vida, e de fato foi. Cada um de nós foi enviado à Terra pelo nosso Pai Celestial para conquistar a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, e por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como podemos conhecer o Pai e o Filho por nós mesmos? Por meio da revelação pessoal. A revelação pessoal é a maneira de o Pai Celestial nos ajudar a conhecermos a Ele e seu Filho, aprendermos e vivermos o Evangelho, perseverarmos até o fim em retidão e fazermos jus à vida eterna. Talvez vocês se perguntem, e como buscamos a revelação pessoal? Paulo aconselhou os santos a confiarem no Espírito e não na sabedoria do mundo. Para termos o Espírito, o primeiro passo é a oração. O presidente Lorenzo Snow estudara o Evangelho por vários anos antes de filiar-se à igreja. Contudo, só recebeu um testemunho 3 semanas depois do batismo, ao recolher-se em oração secreta. Ele nos diz, o Espírito de Deus desceu sobre mim. Oh, quanta alegria e felicidade senti, pois recebi então o conhecimento perfeito de que Deus vive, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que o santo sacerdócio e a plenitude do Evangelho foram restaurados. Aprendi que a oração constitui um alicerce seguro para a revelação pessoal, mas é preciso mais do que isso. Quando ainda era representante regional, tive a oportunidade de reaprender com outro apóstolo, Elder Boyd K. Packer. Fomos encarregados de reorganizar uma estaca e começamos por ajoelhar-nos em oração juntos.
Depois de entrevistarmos os líderes do sacerdócio e orarmos, o Elder Packer sugeriu que andássemos em volta da capela. Ao caminharmos, ele demonstrou um princípio vital na busca da revelação pessoal. O princípio ensinado pelo Senhor a Oliver Cowdery, mas eis que deves estudá-lo bem em tua mente. Ponderamos sobre nossa designação, conversamos e ficamos atentos à voz do Espírito. E a voz do Espírito veio a nós. Ao voltarmos, oramos e continuamos a estudar. Então, estávamos preparados para receber revelação. A revelação vem no tempo do Senhor. Assim, muitas vezes precisamos prosseguir pela fé, mesmo sem ter recebido todas as respostas desejadas. Como autoridade geral, fui encarregado de ajudar a reorganizar uma presidência de estaca sob a direção do Elder Ezra Taft Benson. Depois de orarmos, fazermos entrevistas, estudarmos e orarmos, o Elder Benson perguntou se eu sabia quem seria o novo presidente. Respondi que ainda não recebera inspiração. Ele olhou para mim longamente e disse o mesmo. Também não tinha recebido a revelação. Contudo, fomos inspirados a pedir que 3 líderes dignos do sacerdócio discursassem na sessão de sábado à noite da conferência. Momentos depois de o terceiro orador começar, o Espírito me indicou que ele deveria ser o novo presidente da estaca. Olhei para o presidente Benson e vi lágrimas correndo de seus olhos. Ambos tínhamos recebido revelação, mas somente por termos continuado a buscar a vontade do Pai Celestial ao seguirmos avante com fé. No início de meu serviço na igreja, aprendi esta lição com o Elder Harold B. Lee, que foi organizar uma estaca no distrito em que morava. Como eu acabara de ser apoiado como bispo, o Elder Lee convidou-me para acompanhá-lo a uma entrevista coletiva à imprensa. Nessa ocasião, um jovem repórter audacioso desafiou o Elder Lee. "O senhor se declara profeta", começou ele. "Então, qual foi a última vez que recebeu uma revelação e do que ela tratava?" O Elder Lee fez uma pausa, olhou diretamente para ele e respondeu, numa forma bem doce e suave: "Foi ontem à tarde, por volta das 3 horas. Estávamos orando para saber quem seria chamado, quem deveria ser chamado presidente da nova estaca. E foi-nos dado a saber quem era a pessoa." A atitude do repórter mudou. Nunca me esquecerei do espírito que reinou naquele recinto quando o Elder Lee prestou um testemunho contundente da revelação aos que buscam fielmente a vontade do Senhor e que podem receber. Mediante a fidelidade, as crianças, jovens, pais, professores e líderes podem receber revelações pessoais com mais frequência do que imaginam. Quanto mais revelações pessoais recebemos e reconhecemos, mais crescerá o nosso testemunho. Como bispo, meu testemunho aumentava a cada vez que eu recebia uma revelação para fazer chamados a membros da ala. Esse testemunho se fortalece a cada vez que vejo autoridades gerais, setentas de área e presidentes de estaca serem chamados ou receberem novas responsabilidades. E o que é mais importante, fortaleço-me com as revelações pessoais que recebo no meu papel de filho de Deus, marido e pai. Sou muito grato pela orientação e direção do Espírito que recebemos no lar ao buscarmos respostas para assuntos de família, para todos nós. Nossas revelações pessoais seguem o mesmo padrão das recebidas pelos profetas, conforme é relatado nas Escrituras. Adão e Eva invocaram o nome do Senhor e receberam revelação pessoal, inclusive o conhecimento do Salvador. Enoque, Abraão e Moisés rogaram pelo bem de seu povo, e o resultado foram
revelações maravilhosas registradas em pérola de grande valor. Para Elias, a revelação pessoal veio por meio de uma voz mansa e delicada. Para Daniel, num sonho. A revelação pessoal deu a Pedro o testemunho de que Jesus é o Cristo. Leí e Nefe obtiveram revelações sobre o Salvador e sobre o plano de salvação, e praticamente todos os profetas da Bíblia e do livro de Mórmon receberam revelações para advertir, ensinar, fortalecer e consolar a eles mesmos e a seu povo. Após muito orar no templo, o presidente Spencer W. Kimball recebeu a revelação sobre o sacerdócio. E depois de orar para saber como levar as bênçãos do templo a mais membros da igreja, o presidente Hinckley recebeu a revelação sobre a construção de templos menores. Os profetas recebem revelações pessoais para ajudá-los em sua própria vida e para dirigir os assuntos temporais da igreja. Temos a responsabilidade de buscar revelações pessoais quanto a nós mesmos e quanto às responsabilidades que o Senhor nos deu. Nas últimas semanas, o presidente Hinckley buscou revelação sobre os chamados a serem anunciados nesta conferência. Há cerca de um mês, em nossa reunião de quinta-feira no templo com a primeira presidência e o quórum dos 12, ouvi o presidente Hinckley proferir uma oração simples e franca, pedindo orientação espiritual. A resposta à sua súplica sincera agora foi apresentada a todos nós. Será que vemos a marca recorrente da revelação estampada na vida dos profetas? E será que ela também é parte integrante de nossa vida? Sabemos que esse processo está centrado na expiação. Recebemos as bênçãos da expiação quando nos arrependemos de nossos pecados e guardamos os mandamentos. Assumimos o convênio de fazê-lo quando fomos batizados e renovamos esse convênio a cada semana, quando tomamos o sacramento. Se prosseguirmos em retidão, teremos condições de dizer como Samuel: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." E o Senhor responderá: "Bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem." Nos preparamos para receber a revelação pessoal da mesma maneira que os profetas, estudando as Escrituras, jejuando, orando e fortalecendo a nossa fé. A fé é a chave. Recordem a preparação de Joseph para a primeira visão. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pela fé inabalável, aprendemos por nós mesmos que é pela fé que os milagres são realizados. Em geral, esses milagres não são demonstrações físicas do poder de Deus, como o partir do Mar Vermelho, levantar mortos, derrubar paredes de prisões ou receber a visita de mensageiros celestiais. Segundo os desígnios divinos, os milagres são, na maioria dos casos, demonstrações espirituais do poder de Deus, ternas misericórdias derramadas suavemente por meio de impressões, ideias, certezas, soluções para problemas, força para superar dificuldades e consolo para suportar as decepções e tristezas. Esses milagres chegam a nós ao passarmos pelo que as Escrituras chamam de prova de nossa fé. Às vezes, essa prova é o tempo de espera para recebermos uma resposta. Quando o presidente David O. McKay era jovem e pastoreava rebanhos, buscou o testemunho, mas só o recebeu muitos anos depois ao servir como missionário na Escócia. Ele escreveu: "Foi uma manifestação pela qual, quando jovem e cheio de dúvidas, eu tinha orado em segredo nos campos e colinas. Foi uma confirmação para mim de que a oração sincera é respondida em seu devido tempo e lugar." A resposta pode ser: agora não. Seja paciente e espere. Testifico que, nos campos ou colinas, no bosque ou em nossos aposentos, agora ou nas eternidades vindouras, as seguintes palavras do Salvador para cada um de nós se cumprirão: "Pedi e dar-se-vos-á,
Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Embora sejamos instados a não buscar sinais, temos o mandamento de procurar com zelo os melhores dons. Esses dons incluem o Espírito Santo e a revelação pessoal. As revelações virão, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Como disse o Salvador, e a quem recebe, o Senhor dará mais. Ao terminarmos esta conferência, exorto cada um de nós a buscar e receber mais do Espírito de Deus. O Salvador pediu em oração que seus discípulos no Novo Mundo tivessem esse Espírito. Então, como exemplo para todos nós, agradeceu ao Pai Celestial por concedê-lo. Sigamos esse modelo e oremos pelo Espírito de Deus e agradeçamos as bênçãos maravilhosas que nos concede na vida. Presto meu testemunho especial de que Jesus Cristo vive e dirige sua igreja por meio de um profeta vivo. O presidente Gordon B. Hinckley. Eu sei, de fato sei que o presidente Hinckley guia esta igreja por meio de revelação. Nas palavras de Alma, eis que eu vos digo que elas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus. Eis que jejuei e orei durante muitos dias. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas revelou. E este é o Espírito de revelação que está em mim. Que cada um de nós receba esse Espírito, alcance as bênçãos da revelação pessoal e saiba por si mesmo que essas coisas são verdadeiras. É minha sincera oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.